Começando nossa reunião de alocação, cenários e produtos, semana do dia 16 de março, começando, como sempre, com cenários e notícias no ambiente doméstico. Acho que o destaque da semana passada se concentrou na divulgação do IPCA de fevereiro, uma alta de 0,7, e isso, além de tudo, vindo em meio a um temor de pressão inflacionária por conta do aumento de combustíveis. A agenda econômica da semana ela é bem fraca, a gente teve BCBR vindo em 0,8% hoje, né, a prévia do PIB, resultado, embora positivo, ligeiramente abaixo das expectativas, que era 0,84%, e quarta-feira a gente tem Copom, que não tem como não ser o evento mais importante da semana. A gente tem discutido sobre isso, né, Banco Central, embora na gestão do Gabriel Galípolo tenha suspendido a ideia de guidance para as próximas reuniões, né, que o Campos Neto tinha instituído, nessa última eles sinalizaram um corte de 0,5% nessa reunião. Eu acredito que eles devam manter, mais por uma questão de já ter dado guidance, né? O mercado chegou a precificar um corte de 0,75, depois voltou a precificar um corte de 0,5 e já tem gente precificando um corte de 0,25, dado essa questão de um possível impacto inflacionário aí do aumento de petróleo. Mas acho que deve manter em 0,5% por conta de ter dado guidance e, se for o caso, eles seguram um pouco mais os cortes nas próximas reuniões. Aí, trazendo primeiro um pouco de notícias mais do ambiente político, que infelizmente tem muita coisa do judiciário no meio, mas primeiro, o que o Léo comentou, Dino acaba com a aposentadoria como punição a juízes e abre caminho para a demissão, né? Então, para quem não sabe, atualmente, quando um juiz ele erra, né, quando ele é exonerado do cargo ou demitido do cargo, como punição, ele fica com aposentadoria integral e vitalícia, e embora não seja comum, existem casos de juiz que trabalha 5 anos ali, exerce a atuação de magistrado por 5 anos e é demitido por algum motivo e fica a vida inteira com uma aposentadoria aí bem robusta nas costas do contribuinte. O Dino tem encabeçado essa mudança aí dos super salários dentro do serviço público, principalmente no judiciário, que é onde se concentram mais esses super salários. Já tem discutido sobre a questão de todo penduricalho que não for constitucional, ser retirado, etc. Já existe uma movimentação grande, né? O judiciário é muito corporativista, já teve reunião do STF com magistrados de diversos tribunais, e agora tem mais essa trucada aí que o Dino está dando em cima do servidor público. Aí trouxe aqui autocontenção a respeito à separação de poderes, diz Fachin sobre o STF, ele defendeu essa humildade institucional de que o STF, de fato, na última década tem sido um grande protagonista político, que isso foi necessário por conta de um aumento no poder do Congresso, mas que isso também já está desbalanceando o sistema de pesos e contrapesos que rege o nosso Estado de Direito, né, que é executivo, legislativo e judiciário, cada um contrabalanceando e impondo limites e sendo limitados pelos outros poderes. Essa fala foi feita dentro da UNB, né, onde ele é docente, e mostra tanto, principalmente, né, o Fachin como a ministra Carmen Lúcia, tentando, de alguma maneira, trazer um pouco mais de credibilidade, preocupados aí com a imagem do tribunal perante, principalmente, esse escândalo no caso Master, que tem trazido várias repercussões, né? Então acho que isso é importante a gente conversar sobre. O fato do ministro Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes estarem muito envolvidos nesse escândalo tem trazido um peso negativo para o governo federal, né, para o PT, para a atual situação, embora sejam poderes totalmente separados, né, que não existe um vínculo direto entre o judiciário e o executivo, se criou muito essa associação por conta da PEC, da PEC não, mas do julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro e toda essa questão institucional
dessa última eleição. Mas é importante a gente ter em mente que, enfim, é um escândalo muito complexo e que envolve muita gente dentro dos poderes, né? Mas que se a gente for olhar ao pé da letra, assim, tem mais pessoas do centro e da direita envolvidos nesse escândalo do Banco Master do que do governo como um todo, né? Então, você tem muito mais centrão e judiciário envolvido, e a gente vê, por exemplo, o Haddad, que é ministro da Fazenda, que poderia fazer parte, que poderia ter uma comunicação, não teve, o Banco Central ali com a figura do Galípolo não teve, na verdade, os dois diretores que embora eram profissionais de carreira, né, não eram com cargos comissionados nem nada, mas que subiram ali para diretorias do Banco Central, foram colocados ali, embora funcionários de carreira, né, pelo último presidente, o Campos Neto. Também não acho que ele tem culpa no cartório em relação a isso, acho que os grandes culpados são os grandes fundos de pensão que colocaram dinheiro do contribuinte, e aí a gente tem como casos emblemáticos o Amapá e o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro de Caio Castro, né, que é do PL, que tem tentado utilizar essa questão, tentou utilizar essa questão de segurança pública como forma política, e o Amapá, que é parente do nosso presidente do Senado, do Davi Alcolumbre, né? Então, é meio perceptível, e o judiciário também está incomodado com isso, de que todo o holofote está sendo colocado em cima do judiciário e retirado do Congresso, do Centrão, dos presidentes das casas, como se o algoz de tudo fosse o judiciário e como se o Congresso tivesse ali fazendo muito bem o trabalho dele, né? Então, acho que é uma questão importante para a gente olhar. Aí trouxe, Senado deve iniciar a análise da PEC da segurança nos próximos dias. A gente veio no final do ano passado falando como a segurança pública deve ser uma pauta prioritária nessa campanha eleitoral desse ano, principalmente com essa ameaça dos Estados Unidos, entre aspas, né, mas esse olhar mais atento dos Estados Unidos sobre o crime organizado no Brasil, né, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho. E vamos ver, um dos principais temas que tinha muito embate dentro dessa PEC era a questão de diminuir a maioridade penal. Isso foi retirado. A ideia central é ter um sistema único, como o sistema de saúde da segurança pública, então uma comunicação muito mais integrada entre municípios, estados e a federação, né, o ente federativo, e também uma atuação mais forte da Polícia Federal, não só para os casos de crimes internacionais ou que envolvam pessoas com foro, mas também em crimes que são interestaduais, né, que é principalmente tráfico de drogas, de armas e etc. E aí, por fim, STF, julgamento pode levar deputados à primeira condenação por corrupção em emendas. Isso também ficou na mão do Dino por um tempo, agora o relator é o Cristiano Zanin, vai apresentar ali o voto dele para a primeira turma, e aí sim será posto em julgamento, né? Provas não, mas materiais bem robustos que indicam a cobrança de propina para liberação de recursos do orçamento. São 3 deputados envolvidos, os 3 do PL também. Então, tem essa questão muito, né, um grande projeto, tanto da esquerda quanto da direita esse ano, é aumentar o número de senadores, porque o Senado é a casa que tem o poder e a autonomia para solicitar impeachment de ministros do Supremo Tribunal. Então, existe uma corrida contra esse espaço, justamente para ter uma pressão sobre o STF, principalmente por conta dessa investigação sobre as emendas parlamentares, os antigos orçamento secreto, que não tem nenhuma prestação de contas de onde esse dinheiro vai. Bom, aí trouxe algo que a gente já tinha percebido na semana passada, né, na sexta-feira, Tesouro suspende leilões e anuncia recompra de títulos para conter taxas, então, mostrando aí o Tesouro
tentando colocar um pouco de freio nessa abertura sinistra aí de risco Brasil. Apostas para o Copom ficam mais conservadores e a Selic, manutenção do Selic a 15% ganha força, né? É o que a gente comentou agora há pouco. As opções de compra estavam ali mais pesado em corte de meio e caminharam aí para 0,25 e agora tem pessoas até players que apostam na manutenção da Selic em 15%. E aí, por fim, para economistas, setor de serviço melhor do que o esperado garante PIB forte no primeiro trimestre, mas dizendo ali que é só uma recomposição do dado muito fraco de dezembro, que não muda o diagnóstico para desaceleração gradual da economia e, consequentemente, queda na inflação e, consequentemente, corte de juros, né? Então, essas são as principais notícias que a gente tem, tanto no âmbito político quanto econômico. Aí trouxe a atualização do Boletim Focus, né? O que é bem significativo é que depois de consecutivas quedas na perspectiva de inflação para esse ano, a gente teve uma alta, e foi uma alta bem significativa, de 3,91 para 4,1. Então, a gente está falando aí de, né, 200 bips aí de aumento, de fato bem significativo, mostrando uma mudança na leitura do mercado como um todo por conta desse conflito no Irã e toda a questão do petróleo. A gente teve uma revisão para cima também no PIB, de 1,82 para 1,83, uma queda irrisória aí no câmbio de 5,41 para 5,40, e uma nova alta de 12,13 para 12,25 na Selic terminal. Lembrando que estava em 12,5, caiu para 12,25, caiu para 12, subiu para 12,13, voltou para 12,25, caiu para 12,13 e agora voltou para 12,25. Para 2027, manutenção de inflação a 3,80 e PIB a 1,80, queda de 5,50 para 5,47 na expectativa do câmbio terminal para 2027, manutenção da Selic em 10,5, e para 2028, aquele famoso tá longe, deixa para depois, manutenção pela 20ª vez aí consecutiva de 3,5 na inflação, 2 no PIB, 5,5 para o câmbio e 10 para a Selic terminal de 2028. Bom, a gente segue aqui com a temporada de balanços, né? Tem bastante balanço essa semana. Acho que as principais empresas para a gente acompanhar, Sabesp, que é uma privatização nova, que está com muito dinheiro em caixa, então acho que é interessante a gente ter uma ideia do efeito de privatização aqui no balanço da empresa. Itaú SA, que é uma queridinha do mercado e que se encontra na nossa carteira. Depois a gente tem Minerva, que não deixa de ser uma empresa que a gente ainda tem cliente, que a gente acompanha um pouco mais de perto. Também tem Marfrig, né, uma dobradinha aí de frigorífico. E, por fim, aqui Cyrela, que acho que é um papel interessante para a gente acompanhar. Tupi, que a gente tem montado posição significativa. E Semig, porque é uma empresa grande que também existe aí um burburinho de talvez ser privatizada e etc. Bom, em relação ao internacional, acho que o grande destaque da semana passada se concentrou nos dados de atividade e de inflação nos Estados Unidos, os dois vindo acima das expectativas, mostrando resiliência tanto da economia norte-americana quanto da inflação. Isso levou a uma reprecificação, uma abertura nos juros futuros dos Estados Unidos, que a gente viu toda essa bagunça aí na semana passada, ao longo da semana passada, muita volatilidade, tudo por conta da questão do Irã, obviamente, né? A gente vê uma inflação resiliente no mundo inteiro, então no cenário base a inflação já estava resiliente e ainda com choque de petróleo, isso tende, assim, tem potencial para ser muito pior, né? Agenda econômica norte-americana, hoje a gente teve o índice Empire State de atividade industrial vindo em menos 0,2 contra uma expectativa de alta de 4%, né, a projeção, então veio bem abaixo da estimativa. Por outro lado, a produção industrial veio acima, né, mas a expectativa era 0,1% de alta, veio em 0,2%, e a utilização da capacidade instalada em 74,6%, mostrando que, de fato, a economia norte-americana tem espaço para crescer mais, principalmente na parte de indústria, né, enquanto o serviço já está um pouco mais
mais no limite ali de capacidade. Na quarta-feira, a gente tem tanto pedidos de novas hipotecas quanto juros de hipoteca, também temos o índice do mercado hipotecário, pedidos de refinanciamento hipotecário, e aí a gente tem IPP, índice de preço ao produtor, e FONC, que também é o grande destaque da semana, né? A gente tem tanto definição da taxa básica de juros, quanto FONC, a famosa super quarta, para a gente acompanhar os movimentos. Quinta-feira tem pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego, e na zona do euro, na quarta-feira, sai o índice de preço aos consumidores, na quinta sai média de salário anual, custo de mão de obra anual, produção do setor de construção, e na quinta a gente tem decisão da política monetária pelo Banco Central Europeu. Então não é uma super, hiper, mega quarta, mas é uma super quarta com um pouquinho ainda de decisões mundo afora na quinta-feira, e na sexta-feira sai balanço comercial de janeiro. E aí trago aqui para vocês os dados que saíram da China nessa madrugada. Então, uma desvalorização acentuada aí no preço dos imóveis, mais uma vez também mostrando a dificuldade que a China está para reverter essa crise imobiliária. Então, uma queda de 3,2% no preço dos imóveis. Vendas no varejo veio bem em linha aí com o que era esperado, em 2,8%. Produção industrial veio com uma alta de 6,3%. Contra uma expectativa de 5,3%, taxa de desemprego veio bem em linha, mas um pouco acima do que era esperado. Investimentos veio muito mais alto do que era esperado, então também mostrando uma interferência do Estado aí para tentar estimular um pouco a economia, e vendas no varejo acumulada no ano, 2,8% de alta em praticamente 2 meses e meio. Aí trouxe, Irã diz que Estreito de Hormuz está aberto, menos para Estados Unidos e Israel. Esse foi um discurso que a gente viu começar a pipocar no WhatsApp ontem, e de fato isso tem se concretizado. E o resto é o Trump fazendo ameaça para todo mundo, então soltou uma ameaça à OTAN, dizendo que se os aliados não entrarem ali junto, apoiando os Estados Unidos nessa proteção do Estreito de Hormuz, o futuro ficará muito ruim, né, para a OTAN como um todo. O Trump sempre foi um crítico da OTAN desde o seu primeiro governo. E, por fim, ali, tentativa de compra, risco de guerra e embargos, a sempre tem essa relação dos Estados Unidos com Cuba. Já é meio dado aí que os Estados Unidos devem fazer uma ofensiva contra Cuba em breve, talvez acabando o Irã ou até durante. Cuba não tem muita condição de impor uma resistência ali, e está numa situação desesperadora, né? A gente trouxe na última reunião que esse ano o maior êxodo aí de emigração tem sido de Cuba, que já teve vários ciclos de emigração, né? E que já está superando a Venezuela nesse ano, principalmente com essa crise de combustível que a gente está vendo em Cuba depois da queda do Nicolás Maduro. Uma outra coisa que ainda eu não trouxe notícia, porque começou a pipocar agora, sim, é bem um pouco, pode até ser fake news e etc., mas eu vi uma manchete dizendo que a China está com mais de 26 embarcações ao redor de Taiwan, está se preparando para fazer uma investida. A gente sempre soube que tinha a questão da Rússia invadir a Ucrânia, que tinha a questão dos Estados Unidos com a Venezuela, com a América Latina como um todo, e a gente sempre soube que a China tem uma questão com Taiwan, não considera Taiwan um estado independente, embora Taiwan se considere, tem o apoio dos Estados Unidos, tem muito uma questão aí dos microchips, né, que são tecnologias, e dos semicondutores, que são tecnologias taiwanesas, basicamente. Então, vamos ver, né? Ao que tudo indica, o Xi Jinping ficou em silêncio por bastante tempo, esperou o momento certo, os Estados Unidos está mandando mais tropa para o Oriente Médio, o pau está comendo ali, todo o conflito, toda a tensão dos Estados Unidos está se concentrando ali, e agora a China deve se movimentar. Aparentemente, a Coreia do Norte também colocou ali algumas, tanto armamento quanto exército à disposição. Então, também a gente começa a ver uma tensão ali na Ásia, com Coreia do Sul sendo fortemente ameaçada pelo seu vizinho, e até o Japão
pode entrar nessa aí, se não tiver alguma escalada de controle. E, por fim, o Marco Rubio soltou um pronunciamento, não, né? Disse que em breve soltará um pronunciamento sobre um grupo de aliados que se junta aos Estados Unidos para fazer a escolta dos petroleiros ali no Estreito de Hormuz. Aí aqui o mesmo slide que eu já vinha trazendo, mudei só a imagem, né? Então à esquerda mostrando de fato o Estreito de Hormuz, onde se localiza, sendo fortemente avizinhado pelo Irã, vamos dizer assim, né? Onde se escoa todo o petróleo produzido aqui no Oriente Médio. E aí trouxe alguns dados um pouco mais palpáveis, né? Então, passam pelo Estreito de Hormuz 20% do óleo, do petróleo consumido no mundo, 27% das transações feitas por mar passam ali, 20% do gás liquefeito de petróleo passa por ali, 7% só, que aí mostra um pouco essa independência dos Estados Unidos, né? Mas só 7% do óleo importado pelos Estados Unidos vem por ali, 89% do petróleo exportado para a Ásia e 83% do gás liquefeito exportado para a Ásia, né? Então, de fato, mostrando a importância estratégica do domínio dessa área e da dependência, principalmente, que a China tem desse petróleo. Bom, atualizando aqui os nossos dados de inflação com os resultados de mês de fevereiro, acho que os destaques, primeiro destaque negativo, assim, foi um IPCA um tanto mais forte, né, do que vinha sendo nos meses anteriores, muito embora não tenha vindo muito acima da expectativa do mercado, né. O INCC deu uma desacelerada, mas os grandes destaques são o IPADI e o IGPDI, são indicadores que têm uma influência mais forte de dólar, né, que segue caindo, então menos 1,21 para o IPADI, totalizando quase menos 5,8% em 12 meses, e menos 0,84 no IGP, totalizando aí menos 2,91 em 12 meses. Então, de fato, a gente está com uma inflação controlada. Acho que se não fosse um ano eleitoral, com esse risco de benesse pública para tentar garantir voto e etc., muito provavelmente o Banco Central já teria iniciado esse início de ciclo de corte para a nossa taxa de juros no Brasil. Bom, em relação a produtos, a gente